Vereadores, membro da mesa, nobres edis, funcionário da Câmara Municipal, pessoal que nos acompanha via redes sociais e o senhor Alexandre Dias, que está presente. Boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 9ª sessão extraordinária do ano 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 322 de 2020 de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, solicito que seja submetido ao soberano plenário a dispensa da leitura do inteiro teor do projeto constante do expediente, uma vez que a matéria irá tramitar da casa e o seu teor está disponível no site da Câmara. Submeto ao plenário a dispensa de leitura do inteiro teor do projeto constante da pauta. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado pelos nobres vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas de mesa, vereadores aqui presentes, Alexandre Dias presente também, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, uma boa tarde. Gostaria desse momento também de parabenizar todos os funcionários públicos, que hoje é o dia deles, que fazem a cidade acontecer. Meus parabéns. Ofício 430-20 GP São Bento Sapucaí, outubro de 2020. Referência, projeto de lei 322 de 2020. Mensagem justificativa. Senhor presidente e nobres vereadores, tenho a honra de submeter a apreciação e votação dessa Igreja Casa Parlamentar o incluso projeto de lei 322 de 26 de outubro de 2020, que altera o dispositivo de lei complementar 1841 de 29 de novembro de 2016. Inicialmente, é importante destacar que o presente projeto de lei é uma grande parte do trabalho da revisão do plano diretor do município, que vem sido estudado paulatinamente e hoje ganha grande corpo com a apresentação do resultado dos trabalhos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Territorial, CMDT, que é dotado de grandes profissionais de gabarito técnico. Sabemos também da importância do trabalho da revisão do plano diretor, pois foram verificadas diversas falhas de conteúdo que interromperam o desenvolvimento de nossa cidade, sob o ponto de vista comercial e habitacional. Todas as alterações aqui tratadas são de grande relevância e merecem o apoio de Vossas Excelências. No presente trabalho estão revistas as seguintes alterações conforme notas abaixo. 1. Ajustar o anexo 8 de zoneamento, mapa de macrozona urbana, está grifado como AVA, área de vocação agrícola. Ajustar parte como zona como área de expansão urbana, AEU, para melhor regulamentação e controle. Justificativa, que há pouca atividade agrícola e que engessa o desenvolvimento e expansão da cidade, que é um vetor de ocupação, sendo que a área possui características e tem potencial para parcelamento e uso e ocupação do solo. Fica estabelecida como instrução de que no processo de aprovação desses empreendimentos deve ser consultado o CMDT para tratar do quesito de drenagem, terraplanagem do local, que deverá ser responsabilidade do solicitante a execução dessa obra. 2. Ajustar o anexo 8 e zoneamento. Mapa da macrozona urbana, MZU. Ajustar o zoneamento para corredor rural urbano, a estrada municipal artesã Jandira Rocha, atualmente é rural e a EPAR. Justificativa. Após a análise e estudo de levantamento junto aos moradores do local, a definição é transformar o trecho desde a estrada artesã Jandira da Costa Silva até a rua Joaquim da Costa Neto, finalizando na rua Arade Pedrosa e rodovia Benedito Cândido Ribeiro, criando um arco, pois o corredor rural urbano, conforme denominado pelo plano diretor, são constituídos pelas faixas de terras lindeiras e estrada municipal ou rodovia, interligando o núcleo urbano de apoio e NUA, a macrozona urbana, fazendo a transição dos locais mais densos ao menos densos. 3. Ajustar o anexo 8 e 6 do zoneamento. Ajustar mapa macrozona urbana, MZU, a macrozona rural urbana. O zoneamento para a zona específica de interesse social, ZEIS. Zoneamento, este que possibilitará regularizar através da lei REURB 13.465 de 17, Lei de Regularização Fundiária Rural e Urbana, a rua Professora Maria Inês de Azevedo. A rua citada está grifada, parte como a EPAR, Área Especial de Preservação Ambiental e Restrição à Ocupação. Parte do trecho e como a UP, Área de Urbanização Prioritária, também o entorno da Estrada Municipal Adolfo Alves, que fica às margens da rodovia Vereador Júlio da Silva, SP-42, e o loteamento Antônio Cardoso, às margens da rodovia João Batista Furquim, que hoje são objetos de ações civis públicas que acarretam risco de ordem de demolição pelo Poder Judiciário. Justificativa: a rua em questão está situada em confluência do rio Sapucaí Mirim e seu afluente, Ribeirão Paiol Grande, ao qual as construções e ocupações estão consolidadas há muito tempo antes da lei do plano diretor.
4. Ajustar anexo 11, critérios para o sistema viário, alteração dos critérios para o sistema viário como descrito abaixo. Largura mínima leito carroçável, 3 metros, pedestre e ciclovia, 5 metros local, 7 metros coletoras, 10 metros arteriais e 15 metros municipais. Declividade mínima, adequação ao relevo natural do terreno. Declividade máxima, adequar ao máximo ao relevo e necessidade de menos volume de movimentação de terra de 100 metros cúbicos conforme determinação ou resolução do CONDEMA. Justificativa, conforme o anexo 11, critérios para o sistema viário, ao qual denomina larguras de vias de até 31 metros de largura não condiz com a realidade do contexto do município e região com função de relevo e interferência na paisagem. Cita também larguras mínimas interior aos condomínios, uma vez que os condomínios, conforme lei federal 6.766 de 72, não é domínio público. 5. Complementar ao anexo 8, zoneamento. Complementar do texto do artigo 136, que trata das áreas de expansão urbana, que está dividida em 5 perímetros. Enumerar a área de expansão urbana 05, sítio. Enumerar o anexo 8, macrozona urbana e descritivo do plano diretor. A área de expansão urbana está dividida em 4 perímetros distintos, conforme o anexo 6 dessa lei. A área de expansão urbana, AEU 4, a oeste da área urbanizada em direção ao bairro do Serrano, abrangendo faixa de terras ao lado oeste da rodovia SP-42, excetuando-se as porções com alta declividade, não favoráveis ao parcelamento do solo. A área de expansão urbana 1, AEU 1, a nordeste da macrozona urbana, a sul do Jardim Santa Terezinha. A área de expansão urbana 2, AEU 2, atrás do Morro do Cruzeiro e dos lotes voltados à rua Major Miguel Xeradia. A área de expansão urbana leste 3, AEU 3, a leste da rua Maestro José de Almeida Barros. A área de expansão urbana 5, AE 5, a sudoeste da estrada Geraldo de Souza Dias. 6. Ajustes anexo 8 e zoneamento. Ajuste no zoneamento de bairro Santa Terezinha para a área de urbanização prioritária, a UP, até a rua Luiz Mazei, para melhor regulamentação e controle. Justificativa. Conforme o anexo 8, mapa da macrozona urbana MZU, a área e rua citada está grifada como área de vocação agrícola, AVA, sendo que não há atividade agrícola e que ingessa o desenvolvimento e expansão da cidade e que existe uma ocupação consolidada há tempos. 7. Corrigir erro do texto do artigo 249. Corrigir erro do texto do artigo 249 sobre o PTU da data anterior a 2016, não 2005. Artigo 249. O uso desconforme será respeitado a título precário, desde que atendida uma das seguintes disposições. 1. Que o prédio tenha existência regular comprovada por meio de habite-se ou alvará de construção pela Prefeitura Municipal para a categoria de uso ou possua lançamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, comprovadamente anterior à Lei 1841, de 29 de novembro de 2016. 2. Que o prédio tenha absorvido a atividade pretendida e ou da mesma categoria de uso devidamente licenciada pela municipalidade nos últimos 12 meses contado da data de publicação dessa lei. O uso desconforme deverá adequar-se aos níveis de poluição ambiental, conforme legislação vigente, e atender ao horário de funcionamento disciplinado nesta lei em legislação própria, se houver. 2. As edificações que tenham uso desconforme não poderão sofrer quaisquer ampliações que agravem a deconformidade em relação à legislação de uso e ocupação do solo, permitidas apenas reformas destinadas à conservação, higiene e segurança do prédio, adequação para o controle ambiental, tal como isolamento acústico, instalações de preservação e combate a incêndios e acessibilidade. 3. Serão admitidas mudanças de atividade dentro da mesma categoria de uso nos termos do inciso 2 deste artigo. Justificativa. Está confuso e não claro, pois o artigo parágrafo trata de uma data que não refere-se à lei do plano diretor, estabelecido e aprovado, ou seja, Lei 1841, de 29 de novembro de 2016. 8. Complementar o artigo 233, inciso 2 dessa lei. Complementar do texto do artigo 233, 2, duas vias de documento de propriedade, matrícula do imóvel e escritura, excluir a parte que cita contrato de compra e venda, ajustar parágrafo com os dizeres. 2. Duas vias de documento de propriedade, matrícula do imóvel escrita ou contrato de compra e venda, registrado assinado com reconhecimento de firma anterior à Lei 1841, de 29 de novembro de 2016. Justificativa.
O parágrafo do artigo deixa uma brecha de ocupação à venda de terreno de forma irregular que contradiz o plano diretor, colocando em risco as riquezas e potencialidades naturais do município e região. Este fato já acontece há muito tempo de forma predatória no mercado imobiliário, colocando em risco a natureza, paisagem e meio ambiente. Sendo assim, estabelece uma regularização e transição imobiliária de forma regulatória, em que o município e o poder público não perdem e não sejam penalizados no período de transição que o negócio foi e está estabelecido. 9. Complementar o artigo 69, complementar o artigo zoneamento de definição de corredor rural urbano no bairro do Sítio, ausente no artigo 69. Artigo 69. Na macrozona rural urbana, existem os seguintes corredores rural urbanos identificados no anexo 6. Corredor rural urbano do Quilombo, corredor rural urbano do Pinheiro, corredor rural urbano do Serrano, corredor rural urbano do Paiol Grande, corredor rural urbano do Sítio. Justificativa. Inclui ao parágrafo do plano diretor o corredor rural urbano do bairro do Sítio. 10. Complementar o artigo 233. Complementar a exigência para edificações novas e regularização de existente do lote. Item 9 do artigo 233 dos documentos de aprovação de movimentação de terra pelo CONDEMA abaixo de 100 metros cúbicos ou CETESB acima de 100 metros cúbicos, conforme a resolução de deliberação aprovada e implantada a partir de 31 de agosto de 2018. Justificativa. Complementar a solicitação do parágrafo do inciso do artigo 233, sendo assim, estabelece uma regularização, ocupação e controle da ocupação do solo, da forma regulatória em que o município e o poder público não perdem e não sejam penalizados do impacto ambiental e paisagístico, conforme lei federal do Código Florestal e outros. 11º. Complementar o artigo 105. Complementar do artigo 105, 3, incluir I1, I2 e 3 neste artigo, I1, I2 e 3, de acordo com o anexo 9. Justificativa. Complementar do artigo 105 no item 3, a classificação industrial 1, 2, 3, conforme denominado no anexo 9, erro de digitação. 12º. Ajustar o erro de digitação artigos 111, 112 e 113, ajustar erros de digitação artigo 111, 3, mudar ACH para AUP, artigo 112, mudar de ZUP para AUP, artigo 113, mudar de ZUP para AUP. Justificativa. Complementar nos artigos acima descritos estão com erro de descrição e digitação. 13º. Ajuste ao artigo 153, ajustar o texto do artigo 153 sobre a caução como garantia de execução de obras de infraestrutura, outros imóveis que não sejam o que está sendo parcelado no município de São Bento do Sapucaí, São Paulo. Ajustar no artigo acima descritas as garantias do município e poder público, conforme Lei Federal 6.766 de 79, para que não acarrete danos, custos ou responsabilidades no sentido da infraestrutura mínima do empreendimento dos contribuintes, município, Estado e Governo Federal. Artigo 153. O loteador calcionará 20% dos lotes ou área a ser loteada como garantia de execução das obras de infraestrutura previstas da licença de loteamento do imóvel que está sendo parcelado, localizado no município de São Bento do Sapucaí, cujo valor seja correspondente ao mínimo 1,5 o custo das obras e serem realizadas pelo empreendedor, conforme orçamentos e cronograma físico, financeiro e implantação de infraestrutura apresentados e aprovados pela Prefeitura Municipal, especificamente pelo setor de obras de engenharia. Justificativa. No artigo acima, há erro de descrição, interpretação, justificação e digitação, pois na Lei Federal 6.766 de 79, o empreendedor ou incorporador deverá calcionar ou penhorar como garantia porcentagem dos lotes de empreendimento em questão, não outro imóvel. 14º. Corrigir erro de digitação, artigo 291. Erro de digitação no texto do artigo 291, 2 da União ou do Estado de Santa Catarina, mudar para o Estado de São Paulo. 1. Repasse ou dotações de origem orçamentária da União do Estado de São Paulo a ele destinados. Justificativa. Complementar no artigo acima descrito estão com erro de descrição e de digitação. 15º. Ajuste ao anexo 14, critérios urbanísticos para parcelamento do solo novo. Ajustar no anexo 14, folha 1, tabela lote mínimo em corredor rural está 1.000 metros quadrados. O correto é 5.000 metros quadrados, de acordo com o artigo 74. Justificativa. Complementar no anexo o erro de descrição e digitação para 5.000 metros quadrados. 16º. Complementar o artigo 88, zona de preservação, ZP. Ajustar e complementar o 5º parágrafo do artigo 88 sobre regulamentarmos de uma forma mais restritiva em que a ocupação do uso e ocupação do solo nos municípios seja mais controladas para o município, dividindo e ajustando as receitas e responsabilidades. Parágrafo 5º.
O parcelamento e uso e ocupação do solo para fins de loteamento ecológico em áreas ZP dependerá de manifestação de interesse do município, certidão de conformidade de diretrizes, a qual deverá ocorrer quando a apresentação dos projetos e aprovação nos órgãos competentes, CETESB, DAEE, SABESP, Secretaria de Habitação, Emplaza e Glapoab. Justificativa. Complementar o artigo, pois, conforme o plano diretor, não trata de uma forma específica, rigorosa e direta, sendo que há conflitos nas responsabilidades de infraestrutura urbana, serviços de manutenção na divisa dos municípios, no seu entorno e das condições para o descontrole e brechas para a ocupação irregular nesse zoneamento citado. 17º. Complementar o artigo 131, área de apoio AA, complementar o parágrafo 4º e descrição RC, residencial coletivo, na área de apoio AA, de maneira a incentivar a ocupação e desenvolvimento territorial da região e comunidade local. O artigo acima, descrito, respeitando as características e considerando as diretrizes do artigo 233, referente ao estudo do impacto ambiental, e outros conforme a área, região e meio ambiente. Artigo 131, na área de apoio à são admitidos: 1. Prioritariamente, oficinas mecânicas, postos de abastecimento de combustíveis, borracharias, estabelecimentos comerciais de grande porte, restaurantes, lanchonetes e pousadas, hotéis, estabelecimentos de serviços industriais, indústria de médio e pequeno porte, armazéns atacadistas, atividades comerciais e de serviços, secundariamente, atividade residencial R1 e atividades institucionais. 3. Atividades classificadas como CS, CS1, CS2, CS3 e RC são permitidas na ACH. 4º. Atendendo ao artigo 233 dessa lei do plano diretor. Justificativa. Alterar o mesmo, pois conforme o plano diretor não dá condições para a implantação de uma pousada ou hotel nesse zoneamento citado. 18º. Se faz necessário incluir um parágrafo explicativo que garanta o direito constitucional de propriedade de imóveis localizados na área de expansão predominante institucional, AEP. Justificativa. Sabe-se que para implementar uma área institucional, o poder público precisa adquirir a área antes de qualquer situação, sendo que para os imóveis que o poder público... Sendo que para os imóveis que o poder público não pode desapropriar em razão de insuficiência de recursos ou que não exista sequer um projeto viável para qualquer área de expansão predominante institucional, AEP, o proprietário pode exercer livremente o seu direito de propriedade. Sem mais por o momento certo de respaldo da presente projeto de lei, com a certeza de aprovação e aproveito a oportunidade para apresentar Vossa Excelência o protesto de elevada estima e distinta consideração, antecessivamente Ronaldo Rivelino Fernandes, prefeito municipal. Gostaria de informar a todos que foi homologada a tomada de preços 2/2020 desta Câmara Municipal e contratada a empresa para reforma e requalificação das salas no piso térreo do prédio, sede, devendo serem iniciados em breve os trabalhos competentes para futuras instalações dos gabinetes dos vereadores, bem como da sala de vídeo de conferência para garantia mínima de acessibilidade, bem como para ampliação de público. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os vereadores, nobres edis, funcionários da Câmara Municipal, o senhor Alexandre, que está presente até o momento. Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 9ª sessão extraordinária do ano 2020.